5 anos cuidando da minha esposa Camada. 5 anos em que deixei tudo, absolutamente tudo, para trás para ser o seu pilar, o seu enfermeiro e o seu único contato com o mundo exterior. E então, o doutor Ricardo, nosso novo neurologista, se aproximou de mim no corredor do consultório na Vila Itapura, baixou o tom de voz e me disse algo que fez o sangue congelar nas minhas veias. Eduardo, ela está perfeitamente saudável. Fuja dela enquanto é tempo. Voltei para casa em Sorocaba em transe, com as mãos suando no volante, incapaz de processar aquelas palavras que soavam como uma sentença de morte para minha sanidade. Naquela noite, fingi que estava tudo bem e anunciei que dormiria no sofá da sala, alegando uma dor nas costas que ela aceitou com um sorriso complacente. Às 3 da manhã, movido por um instinto sombrio, levantei-me sem ruído. Enquanto observava minha esposa pela fresta da porta do quarto, vi algo que estraçalhou meu mundo por completo e transformou meu sacrifício em uma piada macabra. Mas, para entender o abismo em que caí, preciso contar tudo desde o começo, sem omitir um único detalhe da minha cegueira. Tudo começou há 5 anos, quando Lorena apresentou os primeiros e sutis sintomas. Primeiro foram tonturas leves, depois uma fadiga extrema que a impedia de levantar da poltrona, seguida de dores lancinantes nas pernas que a faziam chorar noites a fio, me implorando por ajuda. Levei-a ao doutor Marcelo, nosso médico de confiança em Campinas, um senhor de idade respeitável que atendia nossa família há décadas e em quem eu depositava uma fé quase religiosa. Os diagnósticos foram devastadores. Uma doença degenerativa rara, ele me explicou com um ar de pesar, algo que atacava o sistema nervoso central, enfraquecia os músculos e que, inevitavelmente, a condenaria à imobilidade total. Não havia cura no horizonte, apenas tratamentos paliativos de custos exorbitantes e uma rotina de cuidados ininterruptos. Lembro-me com uma clareza dolorosa do dia em que Lorena parou de andar. Foi em uma tarde de terça-feira cinzenta. Ela tentou se levantar da cama para ir à cozinha e suas pernas simplesmente não responderam, como se os fios tivessem sido cortados. Ela desabou no chão do quarto soluçando, gritando em desespero que não queria ser um fardo pesado para mim. Eu a carreguei nos braços com uma ternura infinita, coloquei-a de volta entre os lençóis e fiz uma promessa solene que acreditei com cada fibra do meu ser. Você nunca estará sozinha, Lorena. Eu estarei aqui, sempre, não importa o que aconteça. E eu cumpri essa promessa ao pé da letra, aniquilando a minha própria existência no processo. Pedi demissão do meu cargo de engenheiro sênior, uma carreira sólida que construí ao longo de 25 anos com um salário de R$22.000 por mês, o que nos garantia uma vida de privilégios e conforto absoluto. Mas Lorena, na minha mente, precisava de mim 24 horas por dia, e o trabalho era um luxo que eu não podia mais manter. Vendi meu carro, um Corolla preto impecável que eu tinha comprado havia apenas 2 anos, meu único orgulho material. Entreguei-o por R$90.000 para conseguir fundos imediatos e pagar os primeiros meses de um coquetel de medicamentos importados que o doutor Marcelo prescrevia com urgência. Quando o dinheiro do carro acabou, hipotequei nossa casa em Sorocaba. Foram R$150.000 que desapareceram em um piscar de olhos entre exames complexos, tratamentos experimentais em clínicas caríssimas de São Paulo e consultas particulares com especialistas que vinham de outros estados apenas para confirmar o que já sabíamos. Meus amigos, gradualmente, pararam de ligar. No começo, eles mostravam solidariedade, mas depois se cansaram da minha ausência e das desculpas constantes. Sinto muito, a Lorena teve uma crise respiratória. Não posso sair hoje, ela não consegue ficar sozinha nem por um minuto. Eventualmente, os convites para os churrascos de domingo, que eram o centro da nossa vida social, cessaram por completo. Minha irmã, Bruna, foi a única que resistiu ao meu isolamento e insistiu em ficar por perto. Ela vinha toda semana trazendo comida caseira, palavras de incentivo e abraços que eu nem sabia o quanto precisava para não desmoronar. Eduardo, você está exausto. Um trapo humano, ela dizia com os olhos marejados. Você precisa se cuidar também, ou vai acabar morrendo antes dela. Mas eu não conseguia ouvi-la. Como eu poderia pensar no meu próprio bem-estar enquanto via Lorena sofrendo tanto diante dos meus olhos?
Minha rotina se tornou um ciclo mecânico e claustrofóbico. Acordar às 6 da manhã, preparar o café da manhã dietético que o doutor Marcelo recomendou, aveia, frutas frescas e chá de ervas amargas, levar a bandeja até a cama e alimentá-la com uma paciência de santo quando suas mãos pareciam tremer demais para segurar a colher. Depois vinha o ritual do banho. Eu a carregava nos braços até o banheiro, segurava seu corpo frágil enquanto ela fazia suas necessidades, limpava-a com cuidado meticuloso e a vestia com roupas limpas. No início dessa descida ao inferno, Lorena chorava de vergonha e humilhação. Você não deveria ter que passar por essa degradação, Eduardo, ela soluçava escondendo o rosto. Mas eu a abraçava e dizia que nada daquilo importava, que o verdadeiro amor se provava justamente naquelas horas de sombra e dependência. Eu estava orgulhoso do meu martírio, sem saber que era apenas o figurante de uma farsa cruel. Depois do ritual da manhã, vinha a artilharia pesada. Os remédios. Eram 10 comprimidos diferentes servidos com o café da manhã, 8 no almoço e uma bateria final de 12 cápsulas antes de dormir. Eu mantinha um registro rigoroso em um caderno de capa dura, que se tornou meu diário de bordo e minha bíblia. Horários exatos até o último minuto, doses calculadas com precisão de farmácia e todas as reações anotadas, desde uma leve náusea até a sudorese noturna. O doutor Marcelo revisava esse caderno em cada consulta com um olhar clínico de aprovação, ajustando as miligramas como quem ajusta as engrenagens de um relógio quebrado. As tardes eram silenciosas e dedicadas às exaustivas sessões de fisioterapia doméstica. Eu massageava as pernas dela por 1 hora inteira, todos os dias, seguindo à risca os exercícios que me ensinaram na clínica. Movimentos circulares profundos nas panturrilhas, pressão suave mais constante nas coxas, alongamentos lentos e rítmicos nos tornozelos. Lorena gemia de dor, apertando os lençóis com força, e o doutor Marcelo sempre reforçava que aquele suplício era o único caminho para evitar a atrofia total e definitiva. Eu sentia cada gemido dela como uma facada no meu próprio peito, mas continuava, movido pela esperança de um milagre. À noite, no entanto, vinha a pior parte, o verdadeiro teste da minha sanidade. As crises. Elas chegavam sem aviso prévio, rasgando o silêncio da casa. De repente, o corpo de Lorena começava a tremer violentamente, seus olhos reviravam mostrando apenas o branco e a respiração ficava errática, sufocada. Eu corria para o lado dela, segurava-a firme para que não se machucasse contra a cabeceira da cama e falava baixo, quase um mantra, até que o episódio passasse. Às vezes duravam 5 minutos, outras vezes pareciam uma eternidade de meia hora. Após cada episódio, ela ficava exausta, vulnerável, uma sombra de si mesma. Não quero morrer, Eduardo, ela sussurrava com a voz embargada. Tenho tanto medo de me perder de você. E eu a abraçava, chorando em silêncio, prometendo que tudo ficaria bem, que eu seria sua âncora e não a deixaria partir sob hipótese alguma. Eu abandonei o nosso quarto de casal e passei a dormir no sofá da sala para estar sempre a postos. Dormia 3 ou 4 horas por noite, se tivesse sorte e o silêncio permitisse. O resto do tempo eu passava em vigília constante, com os ouvidos aguçados para qualquer som, qualquer suspiro vindo do quarto. Os vizinhos em Sorocaba quase não me viam mais, eu era um fantasma na minha própria rua. Quando precisava ir ao supermercado para repor os suprimentos, voltava correndo, no máximo 20 minutos fora de casa, cronometrados. Lorena tinha uma campainha especial ao lado da cama que podia apertar se o desespero batesse. Várias vezes o sinal tocou no meu celular enquanto eu estava na fila do caixa. Eu largava o carrinho pela metade, ignorando os olhares de reprovação, e voava para casa apenas para encontrá-la chorando, dizendo que teve um ataque de pânico com medo de ficar sozinha para sempre. Os meses viraram anos de um isolamento absoluto. Eu envelheci precocemente, como se o tempo corresse em dobro para mim. Aos 48 anos, quando tudo começou, eu ainda tinha o vigor de um homem ativo. Agora, aos 53, meu reflexo no espelho me assusta. O cabelo está completamente grisalho, as rugas no canto dos olhos se tornaram valas profundas e sinto uma dor lombar constante de tanto carregar o peso morto de Lorena. Mas eu nunca reclamei. Na minha lógica distorcida,
Era isso que você fazia quando amava alguém de verdade. Você se aniquilava, entregava cada gota de energia e não pedia absolutamente nada em troca. Até que, no mês passado, o Dr. Marcelo anunciou sua aposentadoria súbita. Ele nos avisou com um mês de antecedência, em uma visita domiciliar carregada de emoção. Lamento profundamente deixá-los nesta etapa, disse ele com lágrimas nos olhos, mas a minha própria saúde e a idade não perdoam mais. Ele nos recomendou o Dr. Ricardo, um neurologista jovem, formado em Harvard e com uma reputação impecável em São Paulo. A primeira consulta com o Dr. Ricardo foi estranha e desconfortável desde o primeiro minuto. Ele não se deixou levar pelo meu relato emocionado. Ele revisou todo o prontuário volumoso da Lorena com uma expressão neutra, quase fria, que eu não consegui decifrar. Fez perguntas técnicas que o Dr. Marcelo nunca tinha se dado ao trabalho de fazer. Pediu exames novos e urgentes. Hemograma completo com marcadores específicos, novas ressonâncias de altíssima resolução e eletroneuromeografias detalhadas. Quero garantir que o protocolo atual seja o mais adequado para o estágio atual da patologia, explicou ele de forma pragmática. 2 semanas depois, ele me chamou sozinho em seu consultório na Vila Itapura, em Campinas. O ar-condicionado parecia mais gelado do que o normal. Foi então que ele proferiu, com uma calma cirúrgica, as palavras que implodiram a minha realidade. Eduardo, sente-se. Preciso ser direto. Sua esposa está perfeitamente saudável. Do ponto de vista fisiológico, não há nada de errado com ela. Eu não conseguia acreditar. As palavras batiam nos meus ouvidos, mas não faziam sentido. Disse a ele, com a voz trêmula, que ele estava profundamente equivocado, que não conhecia o histórico como o Dr. Marcelo, que estava acompanhando a Lorena há apenas 2 semanas contra 5 anos de sofrimento documentado. Mas ele se manteve firme, inabalável. Eu revisei cada exame laboratorial, cada laudo de análise e cada imagem de ressonância dos últimos 5 anos, Eduardo, disse ele com uma autoridade que me calou. Não há sinal de doença degenerativa, não há o menor indício de dano neurológico e, surpreendentemente, não há atrofia muscular que deveria existir em alguém acamado por tanto tempo. Os novos exames que solicitei, com tecnologia de ponta, confirmam isso de forma irrefutável. Sua esposa tem tônus muscular e pode caminhar perfeitamente se desejar. Ele abriu uma pasta azul na minha frente e começou a espalhar laudos cheios de termos técnicos e gráficos. Mas o que realmente perfurou minha alma foram as frases seguintes. Os medicamentos que ela toma há anos não são para nenhuma doença neuromuscular grave. São, em sua maioria, suplementos vitamínicos caros e ansiolíticos leves, placebos sofisticados. Nada, absolutamente nada, justifica o estado de invalidez que o senhor descreve ou os episódios que chama de crises. Não existe evidência médica de que esses tremores sejam de origem orgânica. Senti a sala girar, o chão parecia ter cedido sob meus pés. Isso é impossível, sussurrei, sentindo o ar faltar. Eu a vi sofrer. Eu senti os tremores, vi a dor nos olhos dela, a fraqueza extrema. Eu carreguei o corpo dela, inerte e pesado, para o banho todos os dias durante 5 anos. O doutor Ricardo suspirou pesadamente, tirou os óculos e me olhou nos olhos com uma ponta de piedade que me doeu mais que um soco. Eduardo, infelizmente já vi casos de manipulação psicológica extrema antes. Não são comuns, mas o padrão de dependência que o senhor descreve é clássico. Sua esposa sofre de algo, sim, mas o problema não está nos nervos ou nos músculos. É psíquico. Ou ela desenvolveu uma psicose onde realmente acredita na própria doença, o que requer internação psiquiátrica imediata, ou ele fez uma pausa longa, pesando as palavras. Ou ela está fingindo deliberadamente para manter o controle absoluto sobre a sua vida. E, se for o segundo caso, o senhor não é o cuidador dela. O senhor é a vítima. E precisa se proteger imediatamente. Fiquei em silêncio absoluto. Não havia palavras no dicionário que pudessem preencher o vácuo que se abriu no meu peito. Toda a minha vida, cada sacrifício,
Cada gota de suor e cada prece que fiz nos últimos 5 anos estavam desmoronando, transformando-se em pó de vidro diante dos meus olhos. O doutor Marcelo sabia disso? Perguntei, com a voz tão trêmula que mal parecia minha. O doutor Ricardo hesitou, ajeitando alguns papéis na mesa com um ar de quem mede o peso de uma acusação grave. Revisei as notas e os prontuários antigos que o senhor trouxe. São inconsistentes, Eduardo. Alguns diagnósticos de esclerose ou neuropatia não têm nenhum respaldo nos exames de imagem anexados. Algumas prescrições de medicamentos são atípicas, para dizer o mínimo. Não posso afirmar com certeza o que o doutor Marcelo sabia ou qual era a intenção dele, mas posso dizer que agora, com a evidência científica clara na sua frente, o senhor precisa tomar decisões drásticas. Ele me estendeu uma pasta azul com as cópias de todos os novos exames e laudos. Leve isso. Consulte quem quiser, busque uma segunda ou terceira opinião em São Paulo se precisar de paz de espírito. Mas, por favor, Eduardo, tenha cautela. Se o que eu suspeito for verdade, o senhor foi manipulado de forma magistral por anos. Pessoas capazes de sustentar uma mentira dessa magnitude, envolvendo a própria saúde e a ruína financeira do parceiro, são extremamente perigosas. Saí do consultório na Vila Itapura como um zumbi atravessando um campo de batalha. Coloquei os papéis na mochila, jogando-a no banco do passageiro do carro alugado, e dirigi de volta para Sorocaba sem processar o caminho. Meu cérebro havia entrado em modo de proteção, simplesmente desligando. Era informação demais, uma traição grande demais, algo estatisticamente impossível. Quando entrei em casa, o cheiro de desinfetante e lavanda, o cheiro da doença, me atingiu como um soco. Lorena estava na cama, como sempre, assistindo a um programa de culinária no SBT. Ela ouviu o barulho da porta e virou a cabeça com aquele sorriso frágil, quase etéreo, que eu aprendi a venerar. Como foi na consulta, querido? Perguntou ela, com a voz mansa. O que esse novo médico, o doutor Ricardo, disse sobre as minhas dores? Tive que fazer um esforço hercúleo, sentindo cada músculo do rosto rígido, para que minha voz soasse minimamente normal. Foi produtivo. Ele disse para seguirmos com o protocolo atual por enquanto. Que você está estável, apesar do quadro ser complexo. Ela soltou um suspiro longo, aparentemente aliviada. Que bom, Eduardo. Tenho tanto medo quando esses médicos novos assumem. A gente nunca sabe se eles vão ter a sensibilidade de entender o meu caso como o doutor Marcelo entendia. Ele era um santo. Assenti mecanicamente e disse que ia preparar o almoço. Fui para a cozinha e me apoiei na porta da geladeira, respirando fundo, sentindo o ar queimar nos pulmões. E se o doutor Ricardo estiver certo, eu pensava. E se tudo isso for uma farsa meticulosa? Mas como? Como alguém conseguiria simular crises convulsivas e paralisia por 1800 dias? O que a Lorena ganhava ao me ver definhar, perder o emprego e a dignidade? Preparei a comida no automático. Frango cozido sem temperos fortes, legumes no vapor, arroz branco sem sal, a dieta especial que ela alegava ser a única que seu estômago sensível suportava. Levei a bandeja para o quarto, ajudei-a a se sentar com todo cuidado, ajeitando os travesseiros nas suas costas como se ela fosse feita de porcelana. Enquanto ela comia, eu a observava. Eu realmente a estudava agora, procurando qualquer microexpressão de falsidade, qualquer rachadura naquela atuação de vítima, mas ela era perfeita. Comeu devagar, com a mão tremendo levemente ao segurar o garfo. Quando terminou, agradeceu-me com um beijo suave no rosto. Você é o meu anjo, Eduardo. Não sei o que seria da minha vida sem a sua dedicação. Naquela noite, a comida não desceu. Disse a ela que estava com uma dor de estômago forte. Sentei-me no sofá enquanto a luz da TV vinda do quarto iluminava o corredor. Eu analisava cada som, cada tossida, cada palavra dela, buscando o erro. Às 10 da noite, cumpri o ritual. Dei-lhe os remédios. Ela tomou todos, um por um,
com pequenos goles de água, fazendo uma careta de desconforto. Depois, me pediu para massagear suas pernas porque sentia cãibras insuportáveis. Fiz como em todas as noites. Minhas mãos conheciam cada centímetro daquelas pernas, e enquanto as apertava, a frase do médico martelava: não há atrofia muscular real. Mas as pernas dela pareciam tão finas. Ou seriam apenas pernas de alguém que não fazia exercícios, e eu é que estava enxergando o que a minha mente queria ver para não enlouquecer? Você está bem, Eduardo? Lorena perguntou de repente, me tirando do transe. Parece distante, seus olhos estão estranhos. Só estou exausto, Lorena. Apenas o cansaço acumulado. Ela estendeu a mão e acariciou meu rosto com uma ternura que agora me causava náuseas. Durma bem esta noite, meu amor. Eu ficarei bem. Tente descansar, não se preocupe tanto comigo por algumas horas. Deitei-me no sofá e apaguei a luz. Lorena adormeceu rápido, ou pelo menos fingiu muito bem. Ouvi sua respiração ficar lenta, profunda e rítmica, mas o sono passou longe de mim. As palavras do doutor Ricardo eram um alarme ensurdecedor. Fuja dela. Fugir da Lorena? Da mulher com quem dividi 16 anos de vida? Era um absurdo. Tinha que haver um erro nos exames. Talvez os tubos de ensaio tivessem sido trocados no laboratório. Talvez. Às 3 da madrugada, o silêncio da casa foi quebrado por um ruído quase imperceptível. Um rangido suave da estrutura da cama. Depois outro, e mais outro. Sentei-me no sofá em um movimento único, sem emitir som. Do meu ângulo, eu vi a porta do quarto entreaberta, uma regra da casa para que eu pudesse socorrê-la em qualquer emergência. Houve mais barulho, o som inconfundível de lençóis sendo jogados de lado. E então, passos. Passos firmes, decididos, sem hesitação. Meu coração disparou a tal ponto que o som do sangue latejando nos meus ouvidos era tudo o que eu ouvia. Levantei-me do sofá com uma agilidade que não tinha há anos. Caminhei descalço pelo piso frio da sala, sem respirar. Espiei pela fresta da porta e o que vi estraçalhou minha alma. Minha esposa estava de pé. Completamente de pé ao lado da cama, esticando os braços acima da cabeça em um alongamento vigoroso, como alguém que acaba de despertar de um sono reparador. Não havia tremores. Não havia fraqueza. Ela caminhou até a penteadeira com passos normais, seguros, sem o menor rastro da debilidade que supostamente acorrentava aquela cama há meia década. Ela se abaixou atrás do móvel com uma flexibilidade invejável e retirou um objeto. Um smartphone moderno, um aparelho que eu nunca tinha visto na nossa casa. Ela o ligou, e a luz fria da tela iluminou seu rosto. Foi então que ela sorriu. Um sorriso que eu desconhecia, amplo, preenchido de uma satisfação cruel e vitoriosa. Ela discou um número rapidamente, levou o telefone ao ouvido e sussurrou, mas de forma audível o suficiente para o meu esconderijo. Sim, sou eu. O idiota apagou no sofá, está dormindo feito um pedra. Houve uma pausa enquanto ela ouvia a pessoa do outro lado. Não, continua tudo dentro do cronograma. Ele não desconfia de absolutamente nada, continua sendo o capacho perfeito. Quanto tempo mais? Não sei, o tempo necessário para eu garantir o que é meu. A escritura da casa já está quase no meu nome, só falta ele assinar mais alguns documentos da transferência da previdência privada. Senti uma náusea violenta subir pela garganta. Um frio polar percorreu minha espinha. Fique calma, Marcela, eu venho controlando esse teatro há 5 anos. Não vou colocar tudo a perder agora por causa de ansiedade. Marcela. A melhor amiga dela. A mulher que vinha visitá-la mensalmente no nosso quarto de hospital, que trazia flores e chorava ao pé da cama, dizendo que eu era um santo e que a Lorena tinha a sorte de ter um marido tão leal. Sim, eu sei, continuou Lorena, soltando uma risadinha musical que me gelou o estômago. O doutor Marcelo foi um presente dos céus. Aquele velho acreditou em cada palavra que eu disse e ainda lucrou uma nota preta com as consultas extras.
E o Eduardo? Coitadinho. Ele é tão bom, tão pateticamente ingênuo. Ele faz tudo o que eu peço sem questionar. É quase divertido ver até onde a culpa dele o leva. Afastei-me da porta do quarto com uma lentidão agonizante, controlando cada centímetro do meu corpo para não produzir o menor ruído. Cada passo no corredor parecia exigir um esforço sobre-humano, como se o ar tivesse se tornado denso como chumbo. Sentia que minhas pernas, aquelas que tanto massageei, agora mal me sustentavam. O mundo estava se inclinando e a realidade se desfazendo em fragmentos grotescos. Voltei para o sofá e me deitei exatamente na mesma posição de antes. Fechei os olhos e concentrei-me em fingir o sono mais profundo da minha vida. Poucos minutos depois, ouvi o clique suave do celular sendo desligado. Ouvi o roçar discreto de seus pés no tapete enquanto ela se aproximava da porta da sala. Houve um silêncio longo, sufocante. Eu senti o olhar dela sobre mim, uma inspeção fria e calculista para certificar-se de que o idiota continuava em seu transe de cansaço. Mantive a respiração lenta, rítmica e pesada, embora meu coração martelasse contra as costelas como um animal enjaulado. Finalmente, ouvi-a recuar. O render do colchão sob seu peso real, não o de uma inválida, mas o de uma mulher vigorosa, e o sussurro dos lençóis se acomodando soaram como um veredito. Fiquei ali, mergulhado na escuridão da sala, processando o horror. O doutor Ricardo tinha razão. Toda a razão do mundo. Lorena estava encenando um espetáculo macabro há 1800 dias. Cada gemido de dor, cada lágrima de desespero, cada crise convulsiva que me fazia chorar de joelhos ao lado dela. Tudo era uma mentira monstruosa e meticulosa. Mas por quê? Por que destruir a minha carreira, a minha juventude e a nossa estabilidade? Ninguém mantinha uma farsa dessas por meia década apenas por uma casa em Sorocaba. Havia algo mais profundo, um plano que eu ainda não alcançava, algo doentio que pulsava sob a superfície daquela fragilidade de porcelana. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei em vigília, revisitando cada memória, cada conversa e cada centavo gasto, agora sob a lente fria da verdade. Ao amanhecer, levantei-me como um autômato. Preparei o café da manhã dietético com as mãos trêmulas que escondi sob o pano de prato. Entrei no quarto com a bandeja de prata, sentindo um gosto de bile na garganta. Lorena estava lá, estática, os olhos semicerrados e a expressão de desamparo que agora me causava repulsa física. "Bom dia, meu amor", murmurou ela com aquela voz flautada e fraca. "Dormiu bem? Senti que você se mexeu muito na sala." "Como sempre, querida", respondi, forçando um sorriso que rasgava meu rosto. Apenas o cansaço acumulado de um engenheiro aposentado precocemente. Alimentei-a, colher por colher, sentindo o peso daquela hipocrisia. Ajudei-a na higiene pessoal e administrei os placebos caros. Quando o ritual terminou, anunciei que precisava ir ao supermercado para repor o estoque de frutas frescas. Ela assentiu com uma doçura fingida, pedindo para que eu não demorasse, pois se sentia instável. Mas não fui ao mercado. Dirigi direto para nossa agência bancária no centro de Sorocaba. Eu precisava rastrear o rastro de sangue financeiro que ela estava deixando. O gerente, que me conhecia há anos, estranhou o meu pedido de um extrato consolidado e detalhado dos últimos 5 anos, incluindo todas as movimentações online e saques em espécie. Sentei-me na sala de espera e, com as mãos suando, comecei a cruzar os dados. A evidência era um soco no estômago. Nos últimos 5 anos, eu retirei cerca de R$50.000 em espécie para supostos gastos médicos extras e urgências que ela me solicitava entre soluços. Mas o pior estava nos logs digitais. Transferências constantes, feitas em horários de madrugada, exatamente quando eu dormia no sofá. Pequenas quantias, sempre entre R$2.500 e R$3.500, para não disparar os alertas de fraude do banco. Ao somar tudo, o montante ultrapassava os R$200.000. Dinheiro que escorreu da nossa conta conjunta para uma conta de destino que eu nunca tinha visto. Perguntei ao gerente se ele poderia identificar o titular. Ele explicou as barreiras do sigilo bancário, mas me confirmou um detalhe crucial.
Era uma conta antiga, aberta 6 anos atrás. 1 ano antes da primeira crise de Lorena. Aquilo não foi um surto ou um erro, foi uma estratégia de extermínio financeiro planejada antes mesmo do primeiro sintoma aparecer. Saí do banco sentindo que o asfalto sob meus pés era feito de papel. Dirigi sem rumo, parando no estacionamento de uma padaria qualquer, agarrado ao volante como se ele fosse a única coisa real no universo. Meu celular tocou. Era ela. Eduardo? Onde você está? Já faz mais de 1 hora e meia. A voz dela agora tinha um tom de urgência manipuladora. Sinto uma pressão terrível no peito, acho que vou ter uma crise. Por favor, venha logo. Antigamente, eu teria largado tudo e passado por cima de sinais vermelhos para socorrê-la. Hoje, olhei para o relógio e esperei. Deixei o telefone tocar até cair na caixa postal. Esperei mais 15 minutos, observando as pessoas comuns vivendo suas vidas comuns, enquanto eu planejava como sair vivo daquela teia. Quando finalmente abri a porta de casa, o cenário estava montado. Lorena soluçava na cama, com o cabelo levemente desgrenhado e os olhos vermelhos. Por que essa demora cruel, Eduardo? Gritou ela, entre arquejos. Eu tive tanto medo. Achei que ia desmaiar e morrer sozinha enquanto você escolhia laranjas. Sentei-me ao lado dela, sentindo o cheiro do perfume que ela usava para esconder o cheiro de quem não sai da cama. Acariciei seus cabelos com uma frieza que me assustou. Eu a estudei como um legista estuda um cadáver. Cada tremor na voz, cada lágrima que escorria perfeitamente pelo rosto. Ela era uma atriz digna de um Oscar. Se eu não tivesse visto sua performance noturna de pé, eu ainda estaria beijando seus pés em sinal de gratidão. Calma, Lorena, disse eu, com a voz gélida. Eu estou aqui agora. O teatro. Quer dizer, o trânsito estava péssimo. Mas não se preocupe, eu já sei exatamente o que precisamos fazer. Os dias seguintes à descoberta foram uma tortura psicológica sem precedentes. Manter a fachada de normalidade enquanto, por dentro, eu era consumido por uma mistura de raiva incandescente e uma dor que parecia arrancar minha pele. Eu continuava o teatro. Cuidando dela, preparando suas refeições especiais, dando-lhe banho e carregando seu corpo, que agora eu sabia ser ágil e forte, como se fosse um fardo de cristal. Saber que cada suspiro de fadiga dela era uma farsa grotesca tornava a cada toque meu um ato de resistência hercúleo. Mas eu precisava de mais. Precisava do quadro completo, da profundidade do abismo, antes de desferir o golpe final. Passei a observar detalhes que antes minha cegueira emocional ignorava sumariamente. Pequenas falhas na continuidade da sua atuação. Notei, por exemplo, que Lorena nunca tinha as famosas crises quando recebíamos visitas raras ou quando o entregador de farmácia batia a porta. Os episódios eram reservados exclusivamente para quando estávamos a sós, onde ela podia exercer o controle total sobre o meu medo. Notei que suas dores lancinantes sempre apresentavam uma melhora milagrosa imediatamente após eu ceder algum capricho dela ou assinar algum documento administrativo. Uma noite, após administrar o que eu pensava serem seus remédios vitais, levei as caixas vazias para o banheiro social e tranquei a porta. Fotografei cada frasco, cada bula, cada dosagem escrita pelo doutor Marcelo. No dia seguinte, enquanto ela mergulhava em sua soneca obrigatória da tarde, pesquisei cada composto no meu antigo notebook. O resultado foi um soco no estômago. Vitamina B12 de alta dosagem, magnésio quelato, um ansiolítico tão leve que era vendido quase como suplemento. Nada que justificasse as receitas de controle especial que o doutor Marcelo simulava preencher, e certamente nada que custasse os valores exorbitantes, na casa dos milhares de reais, que eu acreditava estar pagando. Para onde ia, afinal, o dinheiro das notas fiscais superfaturadas? Revisei os recibos que ela guardava em um arquivo de metal no escritório, uma pasta que ela sempre disse ser burocracia médica chata. Analisando com olhos de engenheiro, as peças não encaixavam. Havia exames de ressonância faturados 2 vezes no mesmo mês em clínicas diferentes, recibos de laboratórios com logotipos levemente borrados, como se tivessem sido editados.
Tirei fotos digitais de cada inconsistência. Eu estava montando meu próprio dossiê de sobrevivência. Também comecei a refinar minhas técnicas de contra-espionagem. Fingia que saía para resolver pendências no centro de Sorocaba, mas estacionava o carro a 2 quarteirões de distância e voltava a pé, entrando silenciosamente pela porta dos fundos da lavanderia. Na primeira vez que fiz isso, o coração quase saltando pela boca, ouvi a voz dela vindo do quarto. Não era a voz fraca de uma doente, mas uma voz firme, vibrante e irritada. Ela estava novamente ao telefone com aquele celular clandestino. Não sei quanto tempo mais vou conseguir sustentar esse personagem, Marcela. O Eduardo está estranho, sinto que ele está mais frio, menos manipulável ultimamente, dizia ela, e eu me encostei na parede do corredor, prendendo a respiração até sentir tontura. Não acho que ele tenha descoberto nada concreto, ele é lerdo demais para isso. Mas ele está calado, me olha de um jeito que me dá arrepios. Se ele resolver investigar antes de eu conseguir a assinatura final da escritura e a transferência dos fundos da Previdência. Houve uma pausa longa. Eu sentia meu sangue ferver, uma pressão insuportável nas têmporas. Você tem razão, Marcela. Só mais 30 dias. Assim que o cartório liberar a escritura no meu nome, vou iniciar aquela recuperação espontânea que planejamos. Vou dizer que o tratamento novo do Dr. Ricardo foi um milagre. E depois? Bem, depois eu me livro desse peso morto que o Eduardo se tornou e aproveito a vida que eu realmente mereço. Tive que enterrar as unhas nas palmas das mãos, sentindo o corte na pele, para não invadir aquele quarto e gritar toda a verdade. Mas a frieza dela me ensinou a ser frio. Saí de casa pelo mesmo caminho, voltei ao carro, dei a volta no quarteirão e entrei pela porta da frente batendo as chaves com força. Cheguei, meu amor. Trouxe suas frutas. Gritei, com uma voz que agora me soava como a de um estranho. Que bom, querido. Senti tanto a sua falta, a casa parece um túmulo sem você, respondeu a voz anêmica lá de dentro. A ironia era quase insuportável. Naquela mesma tarde, minha irmã Bruna ligou. O tom dela era grave, urgente. Eduardo, preciso te ver. Agora. Posso passar aí amanhã à tarde? Aconteceu algo com nossos pais, Bruna? Não, é sobre você. Preciso falar com você a sós, sem a enferma por perto. É crucial. Algo na determinação da Bruna me deixou em alerta máximo. Combinei que ela viesse às 15 horas, horário em que Lorena costumava fingir estar em um estado letárgico pós-medicação. No dia seguinte, Bruna chegou pontualmente. Levei-a para a cozinha e fechei a porta. Ela parecia pálida, segurando uma pasta de couro com uma força desproporcional. Eduardo, o que vou te mostrar agora vai doer, e peço que não fique bravo por eu ter agido pelas suas costas, disse ela, abrindo a pasta. Ela espalhou várias fotos coloridas e nítidas sobre a mesa de granito. Meu mundo parou. Eram fotos de Lorena. Mas não da Lorena Camada que eu conhecia. Eram fotos dela em um café sofisticado no Cambuí, em Campinas fotos dela saindo de um shopping de luxo em São Paulo com sacolas de marcas caras fotos dela caminhando com passos largos, elegantes e saltos altos, sem o menor sinal de debilidade muscular. Onde? Como você conseguiu isso? Perguntei, a voz falhando. Eu nunca engoli essa história, Eduardo. O doutor Marcelo sempre me pareceu um charlatão liso demais. Há 3 meses, contratei um detetive particular especializado em fraudes de seguros, admitiu Bruna, com os olhos marejados de culpa e compaixão. Eu não podia mais assistir você se desintegrar, vendendo sua vida por uma mentira que eu sentia no meu íntimo que existia. Olhei as fotos com as mãos trêmulas. Havia carimbos de data e hora. Todas tiradas em momentos em que ela me dizia estar sofrendo com espasmos insuportáveis. Vi uma foto de 6 semanas atrás. Lorena em um restaurante de elite, rindo abertamente, brindando com uma taça de vinho tinto ao lado de Marcela. Vi outra dela na porta do banco, o mesmo banco onde eu descobri as transferências fantasmas.
Tem mais, Eduardo, continuou Bruna, a voz agora firme. O detetive a seguiu sistematicamente. Ela sai de casa pelo menos 3 vezes por semana, sempre 20 minutos depois que você sai para o mercado ou para o banco. Ela tem uma rotina de mestre. Cronometra cada saída sua. Ela tem um carro alugado que fica escondido em um estacionamento particular a 3 quadras daqui. Senti que o oxigênio da cozinha tinha acabado. Contei tudo para Bruna. O veredito do doutor. Ricardo, a cena da madrugada, as transferências de quase reais 200 mil. Minha irmã chorava de indignação enquanto ouvia. Isso é um crime planejado, Eduardo. É abuso financeiro, estelionato sentimental e tortura psicológica. Ela te isolou de todos nós para que ninguém visse a verdade por trás dessa cortina. Eu sei, respondi, sentindo uma clareza gelada tomar conta de mim. Mas não vou apenas expulsá-la. Quero cada centavo de volta e quero que o doutor Marcelo perca o direito de exercer a medicina. Se eles planejaram isso por anos, eu vou planejar a ruína deles em dias. Bruna apertou minha mão, os olhos brilhando com uma nova determinação. O detetive continuaria o trabalho, agora documentando os encontros de Lorena com o doutor Marcelo, pois suspeitávamos que o esquema era muito maior do que uma simples simulação de doença. O caçador, finalmente, tinha se tornado a caça. Bruna foi embora meia hora depois, deixando um rastro de determinação no ar. Antes de cruzar o portão, ela me abraçou com uma força que eu não sentia há décadas. Você é muito mais forte do que imagina, Eduardo. Você vai sair desse abismo e nós vamos reconstruir tudo, sussurrou ela. Quando entrei no quarto, Lorena estava sentada, encostada nos travesseiros, observando-me com uma curiosidade felina e cortante. O que a Bruna queria com tanto segredo na cozinha? Perguntou ela, os olhos semicerrados. Só veio dar um oi e saber como você estava. Trouxe estas frutas frescas para você, mostrei a sacola, usando-a como um escudo de banalidade. Lorena olhou para o presente com um desdém mal disfarçado. Que gentil da parte dela. Mande um abraço protocolar na próxima vez que ela decidir aparecer sem avisar. Naquela noite, esperei o silêncio absoluto da madrugada. Enquanto Lorena supostamente dormia, iniciei uma busca minuciosa por toda a casa. Revistei lugares que eu nunca ousaria tocar por respeito à sua privacidade vulnerável. No fundo do armário dela, escondido atrás de caixas de sapatos ortoédicos que ela jurava ser a única coisa que conseguia calçar, encontrei o verdadeiro guarda-roupa. Vestidos de seda, blusas de grife e sapatos de salto agulha novíssimos. Com que dinheiro ela teria comprado aquilo, se eu controlava cada centavo da nossa conta corrente? Debaixo do colchão, do lado dela, senti um volume rígido. Puxei um envelope pardo. Lá dentro, o golpe final. Documentos de transferência da nossa casa. A escritura pública já estava em andamento no cartório de registro de imóveis, faltavam apenas a minha assinatura e o reconhecimento de firma para que eu me tornasse um inquilino da minha própria desgraça. Junto aos documentos, encontrei o rascunho de uma carta escrita com a caligrafia impecável dela. Querido Eduardo, quando você ler isto, eu já terei partido para um novo recomeço. Preciso de uma vida vibrante, longe do cheiro de doença que impregnou estes anos. Sei que você é nobre e entenderá que a casa é o mínimo que mereço por tudo que abdiquei. Não tente me rastrear. O plano era de uma crueza cirúrgica. Conseguir o patrimônio, recuperar-se milagrosamente em outra cidade e desaparecer, deixando-me sem teto, sem economias e com as dívidas que ela contraiu sorrateiramente em meu nome. Fotografei cada folha com as mãos geladas. Nos dias seguintes, fui além. Acessei o computador que compartilhávamos no escritório. Ela acreditava que eu era um analfabeto digital, mas eu havia decorado sua senha meses atrás. Encontrei e-mails trocados com Marcela datados de 6 anos atrás, antes do primeiro desmaio. Em um deles, Marcela questionava. Tem certeza de que ele vai cair nessa? É muito tempo para sustentar um teatro. A resposta de Lorena foi um punhal no meu peito.
O Eduardo é pateticamente previsível, bondoso ao ponto de ser tonto. Vai funcionar. Só preciso de paciência e um bom roteiro. Havia também mensagens com um advogado de Campinas, discutindo estratégias para maximizar ganhos em um divórcio litigioso e como me pintar como um marido negligente e emocionalmente instável enquanto ela posava de vítima heróica. Imprimi tudo, cada prova daquela conspiração, e guardei em uma pasta oculta no estepe do carro alugado. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada do doutor Marcelo. Ele pediu que eu fosse vê-lo em sua residência em um condomínio fechado de alto padrão. Ele parecia um espectro à pele amarelada e os olhos encovados denunciavam que a idade e a culpa estavam cobrando seu preço. Eduardo, sente-se, por favor. Preciso de uma última confissão para tentar aliviar este peso que carrego, disse ele, a voz falhando. A Lorena nunca esteve doente. Nem um único dia. Foi tudo uma construção, uma mentira absoluta que alimentamos juntos. E eu? Eu fui o cúmplice mais desprezível de todos. Senti uma onda de fúria e nojo me atingir. Por quê? Por que um homem na sua posição faria algo assim? Porque fui um velho solitário e tolo, Eduardo. Ela me seduziu com uma maestria que eu nunca vi em toda a minha carreira. Ela me convenceu de que precisava de liberdade financeira e eu, carente de atenção, cedi. Achei que seria um jogo de alguns meses, mas você não desistia, você se sacrificava cada vez mais, e eu me vi preso em uma teia de mentiras da qual não conseguia mais sair sem me destruir. E por que me contar isso agora? Remorso tardio? Porque o doutor Ricardo me confrontou de forma implacável. Ele disse que levaria as inconsistências dos laudos ao CRM, Conselho Regional de Medicina, se eu não confessasse a verdade. E também porque, ironicamente, estou doente de verdade agora. O câncer não perdoa. Preciso tentar consertar o que quebrei antes que o meu tempo acabe. Ele me entregou uma pasta de couro. Aqui está tudo. Meus registros reais, os diagnósticos forjados, cópias das mensagens de texto onde ela coordenava as fraudes comigo. É a sua carta de alforria. Saí da mansão do doutor Marcelo segurando aquela pasta contra o peito. Era minha liberdade, mas o preço tinha sido a minha alma. Senti que algo dentro de mim quebrou de forma irreversível. Não era apenas a traição de uma esposa, era a traição da confiança humana básica. Dirigi por horas pelas rodovias da região, parando em um mirante isolado ao pôr do sol. Ali, sozinho, eu me permiti chorar. Chorei pelos 5 anos roubados, pela carreira que eu amava e que joguei no lixo, pelos amigos que afastei e pelo homem íntegro que eu era e que não existia mais. Mas, acima de tudo, chorei de alívio. Eu tinha as armas para o contra-ataque. Cheguei em casa quase às 21 horas. Lorena estava em seu palco, furiosa. Onde você estava? Eu liguei 10 vezes. Tive uma crise terrível, senti que ia sufocar e estava completamente sozinha nesta tumba. Gritou ela, tentando recuperar o controle. Olhei para o quarto. Tudo estava impecável. Nenhum sinal de luta por ar. Apenas ela, com o cabelo milimetricamente arrumado e um rastro de maquiagem leve que não estava lá quando saí. Tive que resolver pendências urgentes no banco, respondi, com uma calma que a desestabilizou. Que pendências? Você nunca toma decisões financeiras sem me consultar. O que está acontecendo, Eduardo? Você está muito estranho. Estou apenas cansado, Lorena. 5 anos cuidando de uma mentira sem descanso esgotariam qualquer homem. Qualquer um estaria exausto de carregar um peso que não existe. Vi a expressão dela vacilar por um microsegundo antes de ativar o modo de manipulação suprema. Eu sei, meu amor. E você não faz ideia do quanto eu valorizo o seu sacrifício. Eu apenas sorri. Um sorriso frio, de quem já conhece o final da peça. O teatro dela estava prestes a sofrer um fechamento definitivo pelas mãos da justiça. Na manhã seguinte, eu já não era o mesmo homem.
A hesitação que me assombrou por anos tinha sumido, substituída por uma frieza que eu não sabia que possuía. Enquanto Lorena ainda fingia seu sono letárgico sob o efeito de placebos, liguei para Bruna e para o advogado indicado pelo doutor Ricardo, um especialista em fraudes e estelionato sentimental. Precisávamos agir com precisão cirúrgica antes que ela percebesse que o cerco estava se fechando. O plano foi executado sem falhas. Primeiro, as finanças. Com as provas das transferências ilegais e a confissão juramentada do doutor Marcelo, conseguimos uma liminar para o bloqueio judicial imediato de todas as contas vinculadas ao CPF dela. Depois, o imóvel. Como a assinatura da escritura pública no cartório de notas ainda não havia ocorrido, reverti qualquer processo pendente, salvando o teto sobre a minha cabeça. Mas eu não queria apenas a vitória jurídica. Eu precisava do confronto. Eu precisava ver, sob a luz do sol, a máscara cair. À tarde, entrei no quarto que exalava o cheiro artificial de lavanda e enfermidade. Lorena começou com o roteiro de sempre, a voz arrastada e sofrida. Eduardo, que bom que você chegou. Minhas costas estão queimando, acho que preciso daquela massagem com óleo. Eu apenas fiquei parado no batente da porta, observando-a. Não havia ódio nos meus olhos, apenas uma indiferença glacial que pareceu assustá-la mais do que qualquer grito de fúria. A massagem acabou, Lorena. E a farsa também. Joguei a pasta com as fotos do detetive no Cambuí, os extratos bancários de Sorocaba e a confissão manuscrita do doutor Marcelo sobre o edredom. Ela empalideceu instantaneamente. Por um segundo, vi o pânico cru em seus olhos, mas logo ele foi substituído por uma frieza calculista que me deu náuseas. Ela não tentou chorar ou implorar. Simplesmente se sentou na cama, com as costas retas, com uma postura vigorosa e sem qualquer sinal da debilidade que simulou por 5 anos, e cruzou os braços. "Quanto você sabe?" perguntou ela. A voz era outra. Era a voz da mulher do telefone, firme, autoritária e despida de qualquer ternura. "O suficiente para te colocar na cadeia por estelionato, apropriação indébita e abuso", respondi, mantendo a voz baixa. "Você tem 1 hora para pegar o que é seu e sair desta casa. A Bruna está lá fora com 2 seguranças particulares. Se você tentar qualquer cena ou se recusar a sair, a polícia entra em ação e você sai daqui algemada." Ela riu. Uma risada seca, desdenhosa. "Você não tem coragem, Eduardo. Você me ama de um jeito doentio. Você destruiu sua carreira e sua vida por mim. Você é fraco. Eu amava a mulher que eu projetei em você, a mulher que eu achava que você era. Mas essa mulher nunca existiu, Lorena. Você é apenas um parasita que escolheu o hospedeiro errado." O hospedeiro acordou. Ela tentou argumentar, tentou dizer que eu sairia perdendo no tribunal, mas ao ver que meus olhos não vacilavam, ela finalmente se levantou. Pela primeira vez em 5 anos, eu a vi caminhar em plena luz do dia. Ela foi até o armário, pegou as malas escondidas e começou a jogar suas roupas de grife dentro, sem qualquer pressa, com a arrogância de quem ainda se sentia vitoriosa. Quando ela passou por mim na porta da frente, parou por um instante e me encarou com um sorriso amargo. "Você vai ficar sozinho, Eduardo. Ninguém no mundo vai te amar como eu fingi amar." "Prefiro a solidão mais profunda à sua companhia doentia", respondi, fechando a porta de madeira maciça e girando a chave. O som do trinco ecoou como o fim de uma sentença de prisão. Os meses seguintes não foram fáceis. O divórcio em Sorocaba foi uma batalha campal, mas com as evidências de fraude e o depoimento de Bruna, ela saiu com as mãos abanando e agora responde a um processo criminal pesado. O doutor Marcelo perdeu sua licença médica cassada pelo CRM pouco antes de falecer, deixando um legado de vergonha. Hoje, moro em um apartamento menor, porém ensolarado, em Campinas, perto da Vila Itapura. Voltei a trabalhar, não mais como engenheiro sênior exausto de antes, mas como consultor independente. Recuperei o contato com meus amigos e com a minha própria dignidade. No último domingo, tivemos um churrasco na casa da Bruna.
Foi a primeira vez em anos que eu ri de verdade, uma risada que veio do peito, sem olhar para o relógio, sem sentir o peso de uma mentira nas costas. Às vezes, ainda acordo à noite achando que ouvi a campainha do quarto chamando por socorro. Mas então sinto a brisa da janela aberta e lembro que o ar que respiro agora é puro. Lorena me roubou 5 anos de vida, mas o resto dela pertence apenas a mim. E, desta vez, vou vivê-la com os olhos bem abertos e os pés firmes no chão. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.